Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva, um podcast criado para trazer histórias de pessoas reais, para fazer você de verdade evoluir e otimizar o seu tempo dentro da sua própria vida. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo o seguinte, existem pessoas que elas nascem na história para fazer a diferença na sua própria vida. Eu sou um cara que eu honro e respeito muito as mulheres, desde Cleópatra, Joana d'Arc, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, a Oprah, Hebe Camargo, todas as grandes mulheres, porque sem as mulheres, de verdade, esse mundo não seria o lugar que é hoje em dia. Então, eu começo esse podcast já homenageando essas grandes mulheres. E hoje a minha entrevistada é uma mulher também incrível, com uma história de vida assim, ó, surreal, porque muita gente acha que a vida é fácil para todo mundo e não é. Então, independente do que você vive na sua vida, você pode ter certeza que a vida das outras pessoas também não é esse mar de rosas. Mas antes de tudo, eu tenho que apresentar quem? Meu assuntos aleatório, Pedro Stiliani. E aí, irmão, você Deixa eu tá te bom? falar uma coisa que eu tava pensando. É. Tô me sentindo injustiçado. Justo. Ó, eu trouxe Vincenzo, que é italiano. Eu trouxe a doutora Isabel Scavazza. Sim. A Giovana, que faz parte daquele programa da Rede Vida lá, Sim. que é a Bela Itália. Uhum. Sou italiano. Você é italiano aí? Pois Agora é, a meu convidada amigo. de hoje também é italiana. Mas é muito italiano. Não, eu tô Já querendo, vou muda, trazer uns baianos mas aí. muda pra Bitiro. O Bitiro eu coloquei de propósito, porque senão eu fico fora dessa linhagem italiana. Ó, é bonitinho, cara. Caraca, bicho, é vou te legal. falar. Eu vou trazer, Confia, eu confia. vou mudar esse roteiro Dá uma aí. buscadinha que você chega. Eu vou mudar esse roteiro, porque o programa virou italiano. O podcast, como que fica o podcast nosso? É Mentalidade Produtiva Italiana. Pô, pergunta, a gente tem que perguntar pra nossa Depois, entrevista. tá bom, depois a gente Exatamente. pergunta. Fala pra mim, como que é a sensação hoje? Cara, já chegou com uma energia, assim, lá no alto. Já põe a galera do estúdio a 1000 aqui. A gente já fica também todo assim. Já fiz até anotações aqui. Você viu que legal, cara? Frases, Insights poderosos. E a gente acha que, como você mesmo falou, né? A vida é tranquila, né? Então, assim, a pessoa chegou, já tá tudo certo, não precisa fazer mais nada, e aí não é bem Assim. por aí. Nós estamos aqui hoje com ela, Paola Paola, Mantegazza. Paola, obrigado. gratidão por estar aqui. Bom Valeu, demais. galera. É Obrigado. muita responsabilidade representar mulheres. Olha. Uau. E como italiana, eu fui criada, né, para ensinar as mulheres que ser mulher não é só cozinhar, costurar e bordar as iniciais do marido na camisa, né? Porque antigamente a mulher tinha que saber isso e estava tudo certo. Se não souber isso, não casa, Uau. né? Tem uma mentalidade aí Sim. lá atrás que ainda sobrevive na Europa, acho que em alguns países. Mas, contra tudo e contra todos, eu mudei esse papel da mulher aí. A mulher pode ser corajosa. Aí. Uau. E você, assim, você tem uma força, você falou bem, né? Você já transmite essa energia, essa garra e essa determinação. Mas para o público aqui que não conhece a Paola, quem é a Paola Mantegazza? Conta um pouco da sua história. A Paola é filha de um empresário muito bem sucedido da indústria farmacêutica, que já faleceu, mas deixou uma marca muito incrível para todos nós, né? Para filhos e para Legal. as pessoas que conviveram com ele. A Paola chegou aqui adolescente, né? No Brasil. Mas acho que eu já nasci com alguma coisa diferente dentro de mim, porque eu já nasci diferente do que meu pai gostaria que eu fosse. Eu já nasci com um atrevimentozinho a mais. Estou chegando no Brasil. É claro que meu pai saiu da Itália numa situação financeira de classe média italiana, trabalhador, mas ele gênio, Legal. chegou no Brasil. Uau. E aqui começou a sua história, né, de empresário e de pai e de exemplo. Legal. E começou a ter uma vida muito mais confortável. Aqui ele começou a realmente a ganhar dinheiro e plantar, né? Nós estamos colhendo hoje o que ele plantou. Mas, contra tudo e contra todos, eu fui a rebelde da família. Eu fui Você é a caçula? filha... Não, eu sou mais Não? velha. Ah, você é Eu mais dei um velha? péssimo exemplo para os meus irmãos. Eu não dei um bom exemplo, porque eu sempre fui a rebelde, a que, né, discutia com meu pai, com a minha mãe. Eu sempre fazia tudo ao contrário do que eu deveria como mulher, né? Aqueles Mulher. preceitos que já vinha enraizados. Você é a única filha mulher. Não, tenho uma irmã que Tem é uma mulher, irmã? que é a Tá. caçula. Tá. Legal. Mas eu, como mulher e atrevida e talvez até mais corajosa que meus irmãos, era a defensora dos filhos, dos irmãos. E eu dei muito trabalho para meus pais.
Muito trabalho. Mas tudo bem, já fui perdoada. Minha mãe me perdoou há pouco tempo, mas já me perdoou. Igual, É. loucura, né? A gente faz reunião de família, aí estamos conversando das peripécias de infância, minha mãe às vezes olha pra minha cara, eu não lembro disso. Eu falei, é porque eu nunca te contei. Então. Porque Minha mãe não foi descobrir contar. que eu tinha tatuagem depois de anos que eu já estava tatuada. Porque eu escondia, fazia de tudo. Se ia na praia, colocava band-aid, tudo para ela não ver. Uau. Então eu fui uma filha rebelde, Caracas. mas a minha rebeldia me trouxe até aqui. Sim. Me fez... eu vivi uma vida cheia de emoções, cheia de conquistas, cheia de, claro, de dores e sofrimentos que fazem parte das conquistas, né? Sim. Mas eu nunca me rendi e nunca vou me render. Legal. Uau. Até o fim, eu vou levantar a cabeça. Toda vez que eu cair, eu vou levantar e vou continuar. Porque a vida é assim, puxa vida. A gente não pode desistir nunca da vida. Eu não vou desistir nunca. Eu falo para Deus todos os dias, Deus, me dê sabedoria, porque não importa o que aconteça, eu vou com Você vai tudo. em frente. E dentro desse período aí que você falou, você chegou no Brasil, seu pai tinha uma condição de vida legal, você deve ter morado nas regiões legais aqui dentro, Uhum. mas o Brasil, quando você chegou, ainda era um país que, hoje a gente é um país pobre ainda, mas ele era muito mais pobre, né? Como foi para você essa realidade? Foi muito sofrido chegar, porque eu saí de um país, aliás, saímos da Itália, fomos para outros países, mas sempre países onde a classe média sempre é predominante. Uhum. Aí chegamos no Brasil, onde tem um pouquinho de rico e muita pobreza. E eu já nasci com essa luta dentro de mim, com essa necessidade de ser a voz dos que não podem falar. E eu me sentia, por eu ter tido o privilégio de ter nascido numa família rica, ou numa família que estava bem financeiramente, eu sempre senti a necessidade de lutar pelos outros. Então, chegar no Brasil, um país pobre, onde você estuda na melhor escola, onde você usa as melhores roupas, onde você viaja todo ano para a Europa, era quase que um sofrimento dentro de mim. Eu vivia eu vivia duas coisas dentro de mim. A alegria de ter o privilégio de ter a vida boa Uhum. e, ao mesmo tempo, o sofrimento era uma dor dentro de mim que me trazia por uma luta, essa luta que eu vivo até hoje de tentar ser a força dos fracos, sabe? Tá. É muito difícil, porque você não pode sofrer por ter uma boa vida, Uhum. mas sofre pelo outro, né? Pelo seu próximo. Então foi sempre muito... Aquela maioria que você olha e você fala assim, poxa, eu tenho isso e, vou exagerar num número aqui, 90% da turma Não não é? tem, né? Eu como chocolate importado, né? Porque eu trouxe da Itália, e quando eu vou para lá eu trazia na mala, Uhum. e as pessoas não têm o que comer. Então, era um sofrimento que, quando você é adolescente, tudo fica maior, tudo é mais sofrido, tudo é mais intenso. Então, a adolescência vindo para cá foi muito intensa para mim, Uhum. porque eu sofri muito por coisas que eu não tinha o poder de mudar. Hoje eu entendo que eu não tenho o poder de mudar, mas na época eu sentia que era uma obrigação, até perante Deus, perante a vida, eu lutar pelo outro. As suas amizades, então, na época, ou seus primeiros relacionamentos foram com pessoas mais simples? Todos os meus relacionamentos foram sempre com pessoas mais simples. Caraca. Porque eu me identificava mais. Ter um namorado rico era uma chatice. Juro. Ter um namorado rico era um porre. Não sei se pode falar tudo. Fica Pode falar palavrão aqui? Pode. Tranquilo, o YouTube Era um libera. porre. Porque é claro que era o que meus pais esperavam de mim. Uhum. E durante muito tempo eu me sentia até pouco inteligente de não escolher uma pessoa rica da minha escola, por exemplo, para namorar. Eu escolhi uma pessoa que tinha menos, porque é com ela que eu me identificava. É com essa pessoa que eu tinha o que falar. Eu falava dessa minha luta, dessa minha vontade de salvar o mundo. Uhum. Então, com a pessoa, eu sempre me relacionei. Meus amigos, minhas amigas, meus namorados sempre foram pessoas que tinham muito menos do que eu, que viviam outra realidade. E eu me identificava naquela realidade. Eu não sei explicar o porquê. Ainda me identifico com essa outra realidade. Eu tenho um amigo que ele comenta uma coisa muito interessante. Ele também tem uma família
bem rica em São Paulo, e acho que eu até te contei essa história. Ele falou assim, cara, eu tenho dificuldade em fazer amizades porque eu não sei o quão genuína elas são. Se as pessoas estão perto de mim porque eventualmente elas veem alguma vantagem, ou se elas estão perto de mim porque elas gostam de mim. Eu não sei se você A já... gente nunca vai saber. Nunca vai Difícil, né? saber. Essa é a primeira coisa que você aprende quando você tem dinheiro. Você nunca vai saber se alguém está com você por você. E não pelo que você tem, às vezes é até involuntário. Ou Uhum. pelo que você representa. E na pessoa rica, por mais que ela soubesse que os nossos pais tinham o mesmo poder aquisitivo, Uhum. sempre existia a desconfiança de que aquela pessoa queria ficar comigo para juntarmos as riquezas. Sim. Tá. Ou porque meu pai era o empresário mais bem-sucedido ou mais querido no meio empresarial do que o pai dele. Uhum. E na pessoa pobre, ao contrário do que parece, o pobre quer ficar com o rico porque assim ele vai ficar rico e vai ter uma vida confortável. Não. O pobre, ele é muito genuíno, ele é muito verdadeiro. Ele se encanta por você ser rica e estar na vida dele, mas ele não se aproveita disso. Não sei se Não, eu eu consigo tô expressar Não, isso. eu tô entendendo porque assim, eu fui o menino pobre de periferia em 88, morava aqui em Carapicuíba, e 89, 88 para 89 eu fui trabalhar na Oscar Freire e eu comecei a ter amizade, sei lá porque cargas d'água com o pessoal da Higienópolis. Uhum. E realmente era diferente, eles me acolhiam de uma forma assim muito verdadeira. Não, Assim. Era muito esse interessante, amigo eu assim. fiz faculdade com ele, né? E aí ele morava, naquela época, assim, era muito distante. Eu morava, não que eu morava mal, morava na Vila Mariana já. E ele morava num flat que era dele, na Paulista. Né? Então, assim, era surreal, assim, né? Aí ele falou, cara, eu vou pra lá, te dou carona. A gente ficou amigo, meu amigo até hoje. Edu, se estiver vendo, amigo, um abraço. E aí ele pegou e falou, te dou uma carona na Paulista, você pega o ônibus e vai pra casa. Eu falei, legal, economiza meu tempo, né? Só que aí, as primeiras vezes a gente ia de Audi, que naquela época já era um negócio. Outra realidade. Aí tudo bem, foi legal, babá, tal. E sempre segurança, aquela coisa toda. Aí ele falou, cara, vamos sair pra comemorar, eu troquei de carro. Eu falei, que legal, né? Que carro que você pegou? Ah, eu peguei uma BMW. Aquelas BMW enorme e tal, não sei o quê. Aí eu olhei pra ele e falei, beleza, continuei pegando carona com ele. Aí eu descia sempre no mesmo ponto. Aí chegou um dia que eu comecei a reparar que as pessoas olhavam pra mim. Aí, sabe aquela coisa assim, né? Eu liguei pra ele e falei, Edu, irmão, obrigado pela carona, cara. Mas assim, eu sinto que duas coisas podem acontecer comigo. Ele falou, o quê? Ou eles vão me taxar de mexer, ou não falar outra coisa. Você desce de um carro pro pôr de ônibus. É porque a pessoa, pra pessoa, tipo, você que tá Claro, fazendo, você tá claro. fazendo, pô, vou levar o Lúcio lá, mas pra nós, a Claro. idade que tá chegando. Aí, ou vão me sequestrar. É. Cara, Aí ele ficou puto, né? Então eu vou te levar em casa. Eu falei, para, Edu, cara, tá tudo na paz, amigo, relaxa. aí essa sensação que você tá falando, ela é uma coisa que é interessante vindo de você, que eu também nunca parei para pensar nisso, né? Como que vocês, do lado de lá, têm essa sensação? Porque a gente é simples, mas eu gostava de uma menina que chamava Françoise. Ela morava Que no chique. Com Françoise. esse nome. Ela chamava Françoise e o pai dela já era protético. Tô falando de 89, Aham. 90 isso daí, mais ou É. menos. E elas moravam ali num condomínio, num prédio. Eu fui ao aquário da sala do apartamento, era de fora a fora, um negócio absurdo pra mim aquilo ali. E eu era encantada mesmo, mas eu não tinha coragem de falar pra ela. Então eu nunca namorei, porque eu não tinha coragem. Eu era muito Porque pobre existe. pra falar pra ela. assim, Mas entendeu? existe esse preconceito dos dois lados. Puxa, vou falar com aquele menino bonito que é pobre que eu quero namorar com ele. Ele vai rir da minha cara, vai achar que eu tô tirando sarro. E vice-versa, né? Puxa, aquela menina rica, não vou chegar nela que ela vai me mandar para aquele lugar. Sim. Quando, na verdade, as necessidades de cada um, emocionais de cada um, não tem nada a ver com dinheiro. Talvez a minha necessidade de estar com pessoas mais pobres do que eram os meus pais era uma necessidade até emocional. Eu me sentia acolhida, me sentia amada, aquela simplicidade da família pobre, da mãe que está lá, né, esperando o filho chegar da escola, faz o almoço, o arroz, o feijão, aquele ovinho, a saladinha. Talvez o acolhimento da família pobre é diferente. Uhum. Então, eu tinha uma família muito saudável, uma família muito carinhosa, meus irmãos, meus pais sempre foram muito saudáveis, mas talvez eu tinha uma carência dentro de mim que era nutrida
Pela família mais simples. Pela família mais simples, pela forma como essa família mais simples acolhia os seus filhos. Então, muitas vezes, não tem nada a ver com o dinheiro. Tem a ver com a necessidade pessoal de cada um. Então, a minha missão de achar que eu podia salvar o mundo por ter nascido privilegiada. Tá. E mais essa necessidade minha pessoal, desse acolhimento, dessa rotina simples. Acho que as duas coisas juntas me fizeram viver a vida que eu vivi e fazer as Como foi escolhas. assim, pelos seus pais? Você chegar com o namorado, que era um cara... Como que foi isso? Então, aí sim, você imagina, né? Meus pais não curtiam muito, porque eu lembro que eu estava no colegial e meu pai descobriu que eu estava namorando uma pessoa pobre, bem pobre, né? Era um músico e tocava na Praça da República, né? Caramba. Além de tudo, ele era uruguaio, então não falava português. Uau. Quando meu pai soube, ele falou para mim, peraí, né? Que negócio é esse? Você não sabe o que está fazendo. O dia que você for morar com uma pessoa dessas, pagar suas contas, né? Eu lembro que ele até comentou lavar as cuecas, e, né? De uma pessoa que é diferente, né, que tem uma criação diferente, você vai sentir. Essa palavra, para uma jovem rebelde, foi o que eu precisava ouvir. Ah, é? Só botou combustível. Ah, é? Então, é isso que eu vou fazer. Para que eu entenda que isso que você está dizendo realmente é verdade, eu preciso viver aquilo. Então, pai, eu estou indo morar com essa pessoa. Caraca, essa decisão, Entendeu? E aí, só que a gente acha que é fácil. Ah, vou morar com essa pessoa, né? Porque adolescente você depende do dinheiro dos seus pais. Sim, eu ainda estava no colegial. Então, você sai naquela rebeldia, pede para uma amiga para morar na casa dela um tempo, para depois poder alugar um lugar, tal. Você acha que é tudo fácil, sem dinheiro. Só que eu me peguei, depois de uma semana, pegando o ônibus, Jardim das Palmas, né? Eu nunca tinha pego ônibus na vida. Então, eu fui pegar ônibus, fui pedir emprego na escola onde eu estava fazendo o colegial, como assistente de classe dos pequenininhos, trocando fralda. Eu tive que... Se virar, literalmente. Porque eu enfrentei meus pais. Eu trouxe para eles uma dor. Eu enfrentei. É o desgosto do pai, né? Que ele quer ver a eu causei filha um desgosto. bem, um desgosto, é. Aí eu tive que honrar aquilo. Não podia, depois de uma semana, dizer, voltei, me arrependi. Não. Então, minha personalidade também não me permitia voltar atrás. O orgulho, né? O orgulho. Aí eu tive que ir em frente. Em frente. Até hoje eu só ando pra frente, nunca nem pra trás, né? Pra frente. Boa, Essa é verdade, boa. Né? Então, o pra frente tem o ônus e o bônus. Uhum. Né? Tem as coisas boas, que graças a Deus eu aprendi muito, eu virei gente, eu vivi muita coisa, então eu tenho muita experiência de vida. E, por outro lado, você toma cabeçada, porque você, né, entra num ônibus com um talão de cheque e acha que vai fazer o cheque para pagar o ônibus. E a pessoa te olha e fala, quem é você, né? Oi, né? De que planeta você é? Então, você aprende a ser gente. E era o meu objetivo principal. Eu queria ser... Eu via aquelas pessoas mais simples como as normais. Eu sentia que eu não vivia uma realidade normal. Então, ok, vamos ser normal. Só que ser normal também dói, né? Tem um preço, né? Pra ser Tem um normal, preço. Tem um preço. Tem um preço. Mas você vê a diferença também, que eu achei interessante o que você falou, né? Eu tomei a decisão, mas você não se preocupou, na teoria assim, não é exatamente isso, mas você não estaria necessariamente preocupado com o amparo dos teus pais. Você foi atrás de emprego. Não, eu fui. Então, porque eu ia falar assim, pai, eu vou, mas a minha mesada aqui você continua pagando. Claro, Né? claro. Né? Mas assim, você foi atrás, falou assim, você precisa me virar. Eu tive que ir atrás. Então, eu fui ser professora. Imagina, eu estudava na escola americana, mais cara da América do Sul. E eu fui me oferecer para trocar a fralda dos filhos dos milionários. Eu fico imaginando que colocavam os filhos turma, lá. Né? Quando você foi pedir, você falar pra eles, então, eu quero trabalhar aqui. Mas eu fiz um acordo. Olha, eu fico 10... Eu preciso que vocês paguem minha faculdade, eu preciso que vocês... detalhe, esqueci de contar, eu estava grávida. Uau! Do uruguaio. Com quantos anos você, na época? Você 20... ficou grávida?
22, eu acho, 22. 23, Caramba. 24. Era nova, é. nova. Minha pra caramba. Estava grávida do uruguaio. Então eu tinha que ter convênio médico, né? Tinha que comprar coisas de bebê. E ele ganhava pouquíssimo. Então foi a primeira vez que eu encarei a vida de frente mesmo. Porque não tinha. Brigada com os meus pais. Não tinha moral para lá pedir dinheiro, né? E meus pais sempre tentando, olha, filha, vamos lá, né? Vamos conversar. Eles sempre tentando me trazer para a razão, Uhum. mas a emoção, esse meu desespero de querer entender como é a vida, por que a vida é tão diferente para uns e para outros, me fez ir andar para frente. Uau. E aí fiz, obviamente, um acordo com a escola. Eles me pagaram o convênio, me pagaram o salário, eu fazia tudo o que eles precisavam, me pagaram a faculdade e em contrapartida eu fiquei 13 anos na escola. 13 anos. Mas tudo bem, Cara, valeu aprendizado tudo. total. Porque eu hein? aprendi muito. Carteira registrada, né? Pegava ônibus para ir trabalhar. Eu fiz aquilo que meu pai nunca imaginou. Meu pai trabalhou a vida toda para me poupar desse sofrimento. Uhum. Tá, entendi. E eu quis sofrer isso por imaturidade, por essa minha filosofia de vida, de querer entender como é a dor do outro, como que é a dor dessa família que sofre, que pega ônibus. Só que para entender, você tem que viver aquela dor. É o que Né? o pessoal fala, pode passar a vida inteira do lado do motorista, é a hora que você fala, senta pra dirigir. Não, exatamente. Então, aí fui, nossa, cada hora eu morava num lugar, porque a minha amiga, os pais dela ocuparam o quarto, aí eu fui morar no salão de um cabeleireiro de um amigo, aí eu fui indo. Caracas. Depois aluguei um quartinho, eu e o pai da minha filha, que hoje é a Sofia, tem 34 anos, maravilhosa. Que Sofia, legal. você conheceu? Não. Ah, você não estava no evento, Não. é verdade. Aí eu me separei, grávida ainda do uruguaio, ele é uma pessoa incrível, Você me ficou ensinou um bom muito. tempo com ele, então. Não, fiquei pouco, né, enquanto a Sofia não nascia, né? Tá, vocês estavam juntos ali. A gente estava tá. junto, não, ele foi incrível, ele me ensinou muito, muito. Ele é um ser humano muito bom, né? Ele foi muito generoso comigo, Que porque legal. eu era a maluca que escolhi ele, né? E não foi ele o maluco que me escolheu, não foi ele o arriscado que me escolheu, eu fui a Sim, maluca. sim. Então, eu só posso agradecer por Legal. ter tido pessoas boas, né? Que me ensinaram, né, naquele momento. E aí, temos uma filha incrível e só que foram aos trancos e barrancos, eu fui entendendo o que era trabalhar, o que era pagar as contas, o que era ter ser mãe solteira. Caracas. É? Imagina, a filha do rico é mãe solteira, de um uruguaio. Que mico, Em que né? momento você reconectou com os seus pais? Olha, eu fui vivendo tudo isso. Depois eu casei, depois que a Sofia nasceu, depois de alguns anos eu conheci o pai dos meus filhos, Uhum. vivi com ele. Aí meus pais já tinham se reaproximado, conheceram a Sofia quando ela nasceu. Ah, legal. Assim, com os meus pais sempre foi idas e vindas, né? Quando eles sentiam que eu estava, graças a Deus, finalmente, né, voltando a ser uma pessoa com comportamento como esperado, como desejado, eu aprontava mais uma. E aí havia outro afastamento, certo? Ô, Paola, pega leve. Caracas. Eu dei muito trabalho. Mas é engraçado, eu entendia que tinha esse olhar preocupante dos meus pais comigo. Uhum. E, por outro lado, tinha até um ar de admiração do meu pai por mim. Quase como se ele entendesse essa minha necessidade de me sentir igual ao outro, né? Que tinha menos. Assim, que os pais conhecem os filhos. Uhum. Então, com certeza, eles entendiam que eu tinha essa necessidade. Então, cada vez que eu tomava uma decisão para, né, atropelar todo mundo e ir em frente nessa minha missão, eles apareciam e falavam, filha, você precisa de um apartamento? Filha, você pensa, não, eu não quero, porque eu quero ser independente, não preciso de você. Filha, sabe, eles sempre estiveram lá, Ou seja, prontos, deixaram se eu isso é legal, precisasse, deixaram- né? Era presente, eles tipo, não te Então, abandonaram. isso... Vai pra tua Não, vida nunca que- me tá, abandonaram. entendi. Muito pelo contrário, eu os abandonei por muitos anos, né? Obviamente, hoje, com a maturidade, a gente entende uma série de coisas. E pais, hoje eu sou mãe, sou avó, então é Sim. claro que a gente entende o que os pais sentiram. Uhum.
Mas quando você é jovem, você não quer saber o que eles sentem. Você quer saber no que você sente. Sim. Você quer ir atrás do que você precisa para ser feliz. E eu sempre fui. Eu tinha muita coragem. Hoje eu fico Não, pensando. Pela história você comentou, grávida, virar as costas, fazer tchau, vou juntar, não sei o quê. E Grávida. assim, já dá pra Todo mundo perceber não. que Entendeu? gira diferente. Gira diferente. E eu, aquela busca incessante Mas essa busca incessante sua de fazer essa diferença, você atuou um tempo com o caso social. Conta um pouco disso aí. Como que foi essa Sim, aventura? a busca incessante envolvia ser gente, ser uma pessoa como muitas outras. Então, essa parte eu consegui, vivi. Legal. Fui mãe solteira, fui trabalhar, ok. Depois, como agir na vida do outro, como eu podia... eu tinha que ter uma ação muito maior do que só trabalhar e só entender o que o outro vive, para fazer a diferença. Então, fui uma vez convidada por uma pessoa aqui de Alphaville para conhecer um abrigo. E a pessoa queria que eu ajudasse financeiramente o abrigo. Eu disse, abrigo, não sei, nunca fui, não sei como é que é. Tá, me leva lá que eu quero ver o que é um abrigo. Para minha surpresa e tristeza, um abrigo era um manicômio quase. Era um horror. Eram muitas crianças colocadas numa casa caindo aos pedaços, vítimas de violência sexual doméstica, onde sofriam a violência novamente lá no abrigo e viviam a miséria, porque, obviamente, os recursos do governo são muito limitados, Uhum. né? Então, quando eu vi aquilo, eu disse, não, eu posso colocar 1.000 ou 100.000 ou 1 milhão, não vai fazer diferença nenhuma, porque estava tudo errado. A forma de acolhimento daquelas crianças era errado, a forma como a agressão acontecia lá dentro do abrigo era errada, não era o dinheiro que ia fazer diferença. Aliás, as pessoas que administravam aquele abrigo eram erradas, ao meu ver, ao meu ver. Sempre trago para mim, Uhum. assim, é sempre a visão minha das coisas, né? Como eu estava dizendo antes, a gente não vou apontar para ninguém. A minha visão era que aquelas pessoas também estavam erradas. Aí eu fui para a vara da infância. Disse, bom, quem é responsável por essa confusão desse abrigo? É o juiz tal, na vara da infância tal, em Osasco. Eu fui. Eu falei com o juiz, ele disse, olha, querida, né? Mais uma loira de Alphaville que vem para contar para as amigas que faz trabalho social, né? E ele me disse, o que você quer fazer? Eu quero que eles tenham uma casa, que eles tenham comida, que eles tenham uma rotina saudável, que eles tenham comida boa. Ele me olhou tipo, tá, e quem vai fazer isso? A verba do governo, ele disse, eu faço o que eu posso. Uhum. A verba que existe é a que existe. E não pagava nem o leite das crianças. Meu A Deus verba do céu. mensal por criança não pagava nem o leite. Que isso? Então ele me disse, esta é a realidade. E eu, furiosa, você é um funcionário público, você precisa fazer a diferença. Ele é um homem muito inteligente. Hoje é meu amigo e eu tenho, nossa, muita admiração por ele. Porque ele me mostrou que essa era a realidade. Você não vai mudar o mundo. E eu disse, tá, o que eu tenho que fazer? Aí ele, não sei se brincando ou não, me disse, muito bem, volte aqui quando você tiver um imóvel, com as camas bonitinhas, o lençolzinho, o pijaminha, a comida, o funcionário, a cozinha. Quando você tiver tudo, venha me procurar, eu te dou as crianças. E eu saí de lá com esse novo desafio. Ai, cara. Ele só não tava entendendo com o que ele tava falando. O primeiro desafio foi sentir o que uma pessoa que trabalha Sim. precisa sentir na pele. Tá, fui trabalhar. Fui engravidar, ser mãe solteira. Agora, tá bom, tenho um novo objetivo. Então, eu vou comprar um terreno, comprei um terreno, construí as casas, coloquei todas as caminhas, com os lençóizinhos, os pijaminhas, contratei cozinheira, contratei funcionários, montei. Voltei lá. Lembra de mim? Tá tudo pronto. E ele me disse, bom, acho que pelo seu, o que ele disse? Pelo seu atrevimento, você vai fazer uma diferença sim. Então, tá aqui, seja bem-vinda, vamos lutar juntos. E ele foi o meu
salvador, eu acho, né? A pessoa que me Legal. ensinou muito, muito. Da hora. E aí recebi 62, 64 crianças e a guarda dessas 60 e poucas crianças e fui brincar de casinha. Com 64 crianças, tranquilo. Aham, né? Casa, bicho. 64 crianças vítimas de violência sexual Cara, doméstica. deve ser. Deve ser muito pesado. Então, E eram quais as crianças idades? sofridas. Tudo? Então, eram todas as idades que ficavam no abrigo. Tá. E eu entendi que a violência sexual, que é uma forma de carinho até, é o único contato, às vezes, que um filho sente, né, do seu pai ou do seu tio, é aquela agressão. Então, quando ele cresce, ele repete aquela agressão com o irmão mais novo. É inconsciente tudo Sim. isso, mas existe um sentimento que faz aquela agressão se repetir dentro do abrigo. Então, a primeira coisa que eu fiz, com autorização do juiz, é separar as crianças por idade. Casa 1, de 2 a 4. Casa 2, casa 3. Então, a gente conseguiu proteger as crianças até dos próprios irmãos, Show. né? Das próprias agressões. E assim foi. Foram anos e anos de mais uma experiência, de mais um desafio, né? Caramba. Mais um... Caramba. Mas... Você Mas... vê que legal, né? Porque o juiz podia ter falado pra ela assim, não, você tá louca, você não vai fazer isso. Ele Não, falou, ele imaginou não. que ele pensou, você tá louca, tudo É. bem, não vai fazer isso. Isso com certeza ele pensou. Mas depois para mim era um desafio. Tá, se eu quero mudar essa realidade, mas o que eu entendo hoje é que sim, você pode mudar um abrigo, você pode entender a dor do outro, mas eu não vou salvar o mundo. Não vou. Porque eu tenho que me salvar para poder salvar. Aquilo que eu estava dizendo antes, Sim. né? Coloca a máscara em mim para depois salvar o outro, ou no Sim. avião. E a criança é a mesma coisa. Se você entra e mergulha de cabeça nesse mundo tão sofrido, você pira. Sim. Você tem crises de tristeza e você fica ruim e aí não consegue mais ajudar o seu próximo. Sim. Então, eu passei, sim, por muitos momentos de não querer desistir, mas de sofrer, de chorar dia e noite sem porque parar, assim, você achando que eu sai- não ia É conseguir. assim, que pra você, é que assim, a gente, ser humano, tem o lado sentimental nosso, do amor, Sim. do carinho, da compaixão. Você vendo as crianças, como que era, assim, tem criança que você se relaciona como mãe. Como que Com foi isso pra todos. você? Então, mas como que foi Eu me isso pra senti a você? mãe de todos. Eu me senti mãe de todos, tanto que eu tenho, só vou fazer um parêntese, eu tenho 8 filhos, 4 adotivos, 4 biológicos. Os adotivos não saíram dos abrigos. Por quê? O meu amor por eles, como mãe de todos, como, né, a que acolheu a todos, eu não podia escolher um ou outro para adotar. Uhum. Porque o que eu estava mostrando para os outros? Eu escolhi ele porque é Mais melhor que importante, você? É verdade. Não. Então, ser mãe adotiva não era uma realização minha pessoal. Eu já tinha me realizado como mãe, porque eu tinha meus filhos biológicos. Uhum. A adoção é ajudar o outro, é abrir mão de si pelo outro. Então, eu não podia escolher no abrigo. Então, minhas adoções vieram de outras formas, né? Uhum. Tá. Então, no abrigo, era um amor materno mesmo. Tanto que hoje, muitas dessas crianças foram adotadas por famílias italianas. Porque existe um acordo entre o fórum daqui e o fórum da Itália, como de outros países. Existem agências que intermediam essas adoções. Porque no Brasil, as crianças são adotadas até uma certa idade. Não me lembro se são 10, 12, 15, 13 anos. Depois disso, aí pode ir para adoção internacional. Se ninguém quer no Brasil, e como no Brasil ainda existe essa dificuldade de um casal adotar uma criança mais velha, essas crianças ficam largadas nos abrigos. Eu acho até, você pode me corrigir, você conhece bem mais, obviamente, do que eu, mas a adoção, eu tive na família um casal de primos que tentaram, eles falaram assim, cara, é quase uma loucura. Porque Conseguir. De pra dificuldade? dificuldade. Mas eu vou te dizer por quê. Hoje eu entendo exatamente o porquê. Uma mulher geralmente quer adotar uma criança recém-nascida quando ela não consegue ser mãe. Uhum. Ou para se realizar de alguma forma. Ou porque teve um filho com algum problema, ou porque perdeu várias gestações. Na verdade, é quase como se aquela criança fosse a cura para ela, para as dores dela. Entendi. Isso é um erro. A criança não é cura para ninguém.
É a gente que tem que se doar, abrir mão da gente para ajudar aquele ser humano que precisa de você. Então, quando eu não conheço ninguém, aliás, pouquíssimas pessoas, que adotam só para ajudar aquele outro ser humano. As pessoas sempre adotam para uma necessidade própria, Pessoal, né? pessoal. E aí vão para o fim da fila. Se você chega no fórum e diz, eu quero adotar uma criança, não importa a idade, não importa a cor, Eu quero adotar uma criança. sei lá, para adotar uma criança. Porque meus filhos já cresceram, porque meus filhos já casaram, que acontece com casais italianos. Depois que os filhos casam, se tornam avós, eles se sentem sozinhos, porque os filhos foram embora. Ah, então vamos adotar uma criança. Então essas crianças mais velhas vão para adoção internacional, porque lá fora existe uma outra cultura que adota a criança só para ajudar aquele outro. Não tem muitos artistas americanos, Sim. brancos, que adotam crianças pretas. Aí, eu posso ser italiano ainda. Não é? Pô, por que eu me adotar aí na Itália? Não, pô, puxa vida. Depois de bicho. quantos anos mesmo? Pô, sei lá, eu tenho 50 anos, mas sou novinho. Adotam, que adotam interessante. adultos. É porque assim, você não se torna necessariamente avô de uma criança, você se torna pai. Você se torna pai. Mais velho, claro. então. Mas o pai mais velho italiano, que já é avô, ou pelo menos que os filhos já cresceram, esse pai mais velho quer uma criança mais velha, não quer um bebê. Ele não não tem tá no nem pique. saúde para acordar de noite. Ele adota uma criança de 12, 13, 14, que é aquela criança que ninguém quer no Brasil. Caraca. Você vê que tem um filme que tocou muito eu e a minha esposa, que a gente já contou pra você e pra Rafa, que é o caso de uma criança indiana que se separa da mãe, veio um órgão ali e falava, vou te levar pra uma adoção. Só que ninguém falava a língua do menino, o menino não falava nada, e levaram pra uma família, a história de verdade, né? E levaram pra uma família australiana. E aí esse menino cresce e tudo mais, tudo certo. Aí num determinado momento bate uma rebeldia no menino, e a mãe fica nem seus pais. Tá bom, pode ser rebelde, né? Uhum. Aí foi atrás da mãe biológica, tá? E no meio do caminho ele vira pra mãe, que é a Nicole Kidman, e fala assim, eu não tenho culpa nenhuma que você não pôde ter filhos. Aí ela vira pra ele e fala assim, quem disse que eu não podia ter filhos? Eu escolhi não ter filhos e dar amor pra uma criança que tava Que precisando precisa de de uma amor. mãe. Exatamente. Ué, Esse é o característica. sentido verdadeiro da adoção. É dar amor para quem precisa de amor. E não usar aquela criança para curar uma dor. Criança não é remédio. Né? Então, existe esse conceito que, infelizmente, ninguém tem culpa. Mas uma mãe que perde 1, 2, 3 gestações, ela pensa em se realizar, porque ela quer ser mãe. Ela fala, meu Deus, eu nasci para ser mãe, meu corpo não me ajudou, mas eu vou adotar. Isso é muito delicado. Porque aquela criança não é cura. Porque se aquela criança vem, e obviamente ela vem com alguma dificuldade, porque ela foi rejeitada lá atrás. Ou ela foi agredida, ou ela foi rejeitada, então ela já tem as suas dores. Como que aquela criança com as suas dores vai curar a sua dor? E quando aquela criança chega e as dores dela se manifestam, a mãe adotiva pensa, puxa, mas se fosse aquele meu que eu perdi, não ia estar assim. Não ia ser rebelde assim. Não ia ter crise de abstinência. Ou não ia se revoltar comigo. Então, existe sempre essa questão. Né? Faz muito Então, a mãe sentido. não se sente amada, o filho também não se sente rejeitado pela que segunda louco. vez. Mano, nunca tinha visto essa percepção. É. Você É? falando tem Sim. sentido total. Então, quando alguém me diz, nossa, adoção no Brasil, são anos de espera, que coisa absurda, não é absurda. Existe um sentido para ser assim. Sim. Porque ninguém chega e diz, eu quero ajudar um ser humano, me tragam um ser humano. Isso se estende até muito pra qualquer tipo de adoção. Pega animais. Qualquer. Todo mundo quer o gatinho e o cachorrinho pequenininho. Isso. Todo mundo quer. Pega aquele vira-lata que está sem patinha, que precisa de cuidar dos médicos. Mas a terceira, a gente tem 4 gatas, eu e minha É. esposa. Aí chegou um belo dia, minha esposa sempre aquele negócio assim, eu quero dar um final de vida pros bichinhos que foram abandonados porque são velhos, né? E ficou com aquela coisa, tudo. Aí um dia eu cheguei e falei pra ela, já que você ajuda tanto a ONG, pega uma ONG, escolhe o gato, porque eu falei, cachorro pra mim não vai rolar, pega o gato que ninguém quer. Isso. Só não pode ser doente porque as nossas não são doentes. Isso. Mas aí não importa.
Aí ela foi lá, ligou, ela falou, tem uma gata que já tá há 2 anos, eu que sou a dona da ONG, nunca consegui chegar perto. Falei, pô, ferrou, né? O gato deve ser daquele jeito. Ela falou, não, o gato morre de medo. Aí eu falei pra ela, é essa. Fomos lá, olhar a gata brincando. Quando ela viu assim que tava vestida, cara, ela se tocou e tal. Bom, resumo da ópera. Hoje a gata dá barriga, hoje a gata quer dormir com a gente, não sei. Hoje assim, tô falando, né? Mas aí o que a minha esposa fala, se todos aqueles traumas, né? Algum resquício ainda tem, né, da época difícil que aquela gata, sei lá o que ela passou, né? Mas o que a gente comenta é, se por um bichinho, teoricamente, irracional, o amor transforma, imagina por um ser irracional. Tem coisa Exatamente. Imagina para um ser que já foi rejeitado uma vez. Ele não pode correr o risco de se sentir rejeitado de novo. Né? Que legal, né, cara? Agora, Por isso que eu dou agora parabéns para o sistema, né? Agora tem muita lógica. E tem muita lógica. E Os estamos juízes- aqui, ó. Hoje com ela, Paola Mantegada. Gente, vou te falar, eu que já tô anotando aqui um monte, imagina você que vai assistir isso aí. Estamos aqui, o podcast Mentalidade Produtiva, com pessoas que têm uma mente produtiva que evolui com o tempo, né? Então a gente percebe que cada pessoa na sua vida vai ter o seu momento de evoluir. E estamos hoje com essa mulher chique. que evoluiu de uma forma absurda na sua própria vida e na vida dos Dando outros, aula. que é o mais importante, né? E vamos aos nossos patrocinadores. Pessoal, é o seguinte, a Andragogia Digital, uma pessoa sem marketing hoje, que não está posicionada, seja empresa, seja pessoa mesmo, você está perdendo uma grande oportunidade de fazer grandes negócios ou grandes relacionamentos. Que pese as pessoas terem medo das redes sociais, ela já é o futuro. Então, se você não tem hoje aí uma agência, Andragogia Digital. Esse 11 Soluções aí é um hub de serviços? Cara, esse é uma das soluções é legal para um empresário que está precisando organizar a sua empresa. Onde eu quero chegar nisso? Ele quer organizar o teu financeiro, ele quer se posicionar bem, vendendo às vezes para pessoas próximas a ele, o marketing digital consegue ajudar, e empresa sem cultura, sem treinamento, tá lascado. E aí a gente tem a Elibiciro, Tem a Elibiciro. Gente, a coisa mais gostosa do mundo é passar por treinamento. Expansão de mentalidade, ela só vai existir se você tiver conhecimento. E uma das coisas, né, não sei se você sabe, né, mas Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Então, Podia pedir ele, dinheiro, mas- ele fala que onde tem bons conselheiros, as coisas prosperam. E- E Tech Broker 360. Galera, Tech Broker 360, empresa sensacional de tecnologia voltada para você, corretor de seguros, que quer ter o maior controle financeiro do pagamento dos seus clientes. E o mais legal, né? Agora, dia 22 de abril, teremos um evento no Camarada Camarão, um jantar hein? incrível. Mas só para corretor, né? Só para Eu corretor não de sou seguro. corretor, já não vou. Me lasquei. Mas eu vou ser o palestrante? Mas esse aqui vai estar palestrando com a gente. Então eu vou estar lá, hein? Eu conto com você aí. E deixa eu voltar aqui com a Paula, assim, que eu tô super curioso, assim, ó. Beleza. A gente fala que na vida a gente tem 3 tripés, né? Você tem a missão da sua própria vida, o propósito da sua vida e o legado da sua vida. Missão, a gente já viu que você é uma pessoa totalmente focada para essa coisa do social. Então, que é o seu maior propósito. O que você acredita que as pessoas hoje que conhecem a Paula falam da Paula? Olha, vou começar falando uma coisa engraçada. Na Itália, a palavra pazza significa louca. Então, para muitas pessoas, eu sou a mantepazza. Não é mantegazza, é a mantepazza. Porque mantepazza é uma mantegazza com um pouco de loucura, entendeu? Então, tudo bem. Já que você perguntou o que as pessoas acham, sim. muitos acham que eu sou a mantepazza. Mas, acho que muitas pessoas acham que eu sou corajosa, eu acho. Corajosa de abrir mão de muitas coisas pelos meus objetivos, pelo que eu acredito, pela minha fé também, porque sem, né, o objetivo vem de várias fontes, né? É querer me tornar uma pessoa melhor a cada dia. A minha fé, que é o que me segura, né? O que me guia, o que me dá o norte. Eu acho que muitas pessoas, as pessoas que eu carrego a uma vida, próximos, pessoas que em todas as situações nunca saíram do meu lado, são as pessoas que acho que me admiram por eu ter, né, por eu ser montepazza no bom sentido. Agora, é claro que outros, né, devem me achar maluca, né? A pessoa abre mão de ter uma vida onde eu não precisaria fazer nada. Eu podia ficar em casa, ir no shopping, comprar bolsas, viajar, falar com as amigas de viagens, que é o que muitas pessoas escolhem e com razão. Muitas pessoas que nascem com o privilégio que eu nasci, de ter pais
ricos não precisariam arriscar tanto. Arriscar financeiramente e arriscar até a vida, né? De se enfiar lá no meio de comunidades onde muita gente não entraria. Você já foi em comunidade? Já tomei tiro. Olha, tem muita coisa aí que vocês não sabem. Caraca, eu sei que tem uma história sua que você foi dar aula na FEBEM. Teve um contexto desse aí. Teve. Conta um pouco disso daí. Nossa, o primeiro dia... Não, eu tô preso no tiro ainda. Eu vou voltar. Mas primeiro eu quero ver O essa tiro não história. pegou em mim, pegou no carro, graças Meu a Deus. Deus do céu. Mas, vou para a FEBEM agora. Tá. A FEBEM era uma escola, como eu fui professora lá atrás, né? Durante muitos anos, eu senti que eu podia contribuir também nessa minha profissão com as crianças das comunidades mais carentes. E existia lá perto, lá no Paraisópolis, lá atrás, em 85, 86, uma escola que atendia crianças da FEBEM. Eram jovens infratores que podiam ir na escola, né? Acho que por um período matutino ou vespertino, e podiam depois voltar para a FEBEM. E eu me voluntariei. Tá bom, então, já que eu sou boa para dar aula, vou dar aula na FEBEM. Com a cara e a coragem. Cara, coragem e uma bolsa Chanel. Tá? Que pra você não significava nada, né? Né? Primeiro dia de aula, chego lá, bom dia. E tinham crianças, assim, jovens de várias idades, né? Bom dia. E aí todos começam a rir, aquela confusão, né? E eu, ok. Então, eu olhei assim e pensei, alguém vai ter que cuidar da minha bolsa. Mas eu deixei isso para segundo plano. Tá. Por enquanto, eu deixo aqui e começo a dar aula. Tal, não sei o quê. Me apresentei, olha, eu tô aqui porque eu quero estar aqui. Eu podia estar em casa fazendo nada. Ou daí aula em escola, né, de crianças não infratores. Mas eu escolhi estar aqui. Então, só tô aqui por escolha, espero que vocês, né, entendam que eu posso estar ou não estar se eu sentir que isso não é legal. Então, comecei a conversar, levantei, escrevi alguma coisa na lousa, não me lembro, acho que contando um pouco a minha história, tal. No final da aula, pego minha bolsa, leve, muito leve. Quando eu fui ver, não tinha nada dentro. Mal sabiam eles que a bolsa valia muito mais do que o próprio conteúdo. Graças a Deus, eles não sabiam, né? A ignorância, nesse caso, É, pra né? você foi uma benção. Ufa, né? Do que o próprio Bolsa vale mais que conteúdo. o conteúdo. No dia seguinte, fui pra casa e eles dando risada. Achando que Nossa, tipo, ai, essa tonta aí não sabe, roubamos né? e tá tudo certo. No dia seguinte eu chego, olho e tinha um que era o mais velho. Tá. Não sabia nem ler e escrever. Mas era um Putz. menino, ele estava quase com 18 anos. E ele tinha aquela cara de malandro, sabe? Ele olhava assim, desafiava no olhar. Eu disse, você tem cara de ser o chefe, o mais inteligente da turma. Além de ser grande, né? Eu me sinto muito segura com você aqui, porque você, né, é grande, é forte. Então, você vai ser o escolhido para cuidar da minha bolsa, porque ontem eu fui para casa sem meus documentos, sem nada. E dei na mão dele. Eu sabia que ele era o Pior. mais, não digo pior, o mais, o menos confiável de todos. Adorei. Menos confiável. Porque pior é aquele que a gente olha e não sabe lidar com ele. Então a gente chama ele de pior, mas na verdade nós somos nós somos os piores por não termos capacidade de lidar com aquele ser humano. Legal. Show. Né? Na minha classe eu sempre tinha aquela professora sempre diz criança difícil. Coisa difícil. Não existe criança difícil. É criança que o professor não tem capacidade de lidar com aquele comportamento. O difícil é o professor. O incompetente é o professor, não é o aluno. Show. Né? Então tinha a tal do não confiável. E eu dizia, tá, então é você. E eu sabia que não ia ficar nem a bolsa, né? Muito menos o conteúdo. Vocês acreditam? Ele ficou tão surpreso, tão chocado por eu ter dado justo para ele.
que ele me devolveu meus documentos. Ele me devolveu a bolsa com tudo que Tudo. tinham me levado no dia anterior. Cara, Eu Que fiquei, legal. eu nunca vou esquecer isso. Ele foi tão... acho que ele quis me retribuir a confiança que eu tinha, porque ninguém ia confiar nele. Entendi. Né? Você olha para uma criança ou para um jovem infrator, né, que já aprontou, e você vai dar um bem seu na mão dele, né? Você imagina que aquele bem já era. Não. Eu fiquei muito, muito. Esse foi, eu acho que um dos Cara, que aprendizados legal. mais Isso foi legal. fortes. Ele quis me dizer. Depois ele falou: tia, pode dar para mim, pode confiar em mim, eu vou cuidar das suas coisas. Então ele passou a me chamar de tia, e antes era ô Loura, ô Loura louca, sabe? Ele sempre dava um. Sim. Aí ele passou a me chamar de tia, que já é um termo muito mais carinhoso. Quer dizer, ele quebrou aquela barreira, ele se aproximou e disse: tia, eu vou cuidar das suas coisas, eu vou cuidar. Eu vou cuidar da senhora. Então eu dava a chave do carro para ele, Legal. né? Tudo que eu podia fazer por ele, para que ele se sentisse confiável, para que alguém olhasse para ele com bons olhos, eu fiz. Porque era a única arma que eu tinha. Sim. Era quebrar aquilo que eles... Aliás, é a única arma que a gente tem para tudo. Quando você dá aquilo que já esperam de você, não tem graça. Você não transmite a mensagem certa. Já Então, esperado aquilo. Né? espera. Esperado, é. Esperado é você falar, você não vale nada, você não sei o quê. Pelo... Aí você fala, não, vem aqui. A pessoa fala, É? calma assim. Né? Por quê? Como assim, por quê? Esperado é de uma pessoa como eu. A minha história deveria ter sido totalmente o oposto do que eu contei hoje. Sim. Porque o esperado, a pessoa é loira, filha de rico, isso, aquilo, mora bem, come bem, tal. O esperado não é ouvir, né, que eu fiz escolhas diferentes. Então, o inesperado é o que conquista, às vezes. Verdade. É o que tira o equilíbrio. Quando você está na frente de uma pessoa, ou perante uma pessoa que você olha até com medo, por você sentir que ela é mais do que você, o óbvio, né? O óbvio, aquela pessoa sempre espera que você tenha um comportamento óbvio. Sim. Quando você dá uma resposta contrária àquilo que ele espera, ele te olha ele passa a te olhar, ele passa a te enxergar. Então, com as crianças na FEBEM foi Cara, mas uma experiência sensacional. inesquecível. Assim, uma coisa que foi muito claro, você fez muito por muitas pessoas aí, tá? Pelo pouco que você contou, dá para se entender que Sim. você realmente é uma pessoa que você se dedicou a isso. Hoje você se dedica a Paola? Olha, eu precisei amadurecer muito para cuidar da Paola. Porque o meu objetivo era sempre cuidar do outro que tem e teve menos do que eu, menos oportunidades do que eu. Mas eu entendi que meus filhos precisavam de mim, né? Eu acabei sendo um pouco negligente com os meus filhos, porque eu entendi, eles têm tudo em casa, tudo o que precisam, tem uma boa mãe, né? Tem uma família equilibrada, então eu posso me dedicar aos outros. E nessas, você dá menos atenção aos seus filhos do que aos outros. Então, eu tive que passar por tudo isso para entender que meus filhos precisavam de mim, que eu precisava me cuidar, mas isso só a idade traz, esse amadurecimento. Só a idade traz esse entendimento de que você tem que se colocar em primeiro lugar para poder ajudar o outro. Eu entendi que eu precisava ter uma vida saudável, eu precisava ter um casamento saudável, né? Porque eu não tive um casamento saudável. Hoje, graças a Deus, eu tenho. E esse equilíbrio, essa saúde dentro de casa, essa saúde mental, essa rotina saudável, me dá o equilíbrio que eu preciso para cuidar de mim e, como consequência, cuidar do outro. E não o contrário. Uhum. Antes era cuidar do outro e, se eu ficar mal no meio do caminho, depois eu cuido de mim. Então, hoje, sim, eu sou minha prioridade. Legal. Mas o meu objetivo de ser uma pessoa melhor a cada dia, objetivo de enxergar a vida com bons olhos, mas como um crescimento diário. Tudo isso que eu vivi no passado foi só uma experiência para eu chegar até aqui. E se a gente não tem essa autocrítica de entender que a gente precisa ver aonde
aonde ficaram as falhas, né? Se eu tivesse a maturidade de hoje, com aquela garra que eu tinha, né, há 20, 30 anos atrás, eu teria feito muito mais diferença. Eu teria ajudado muito mais pessoas, teria investido de formas muito diferentes. Então, eu entendo que não dá para ter tudo, né? É como a juventude. Não dá para você ter 60 anos e ter cara de 30, não dá. Então, hoje eu tenho 60, continuo fazendo o Mas que tá eu com sei. cara de 35 ali também. Obrigada, obrigada. Porque, ó, Não, é que nem você vai pra, os últimos, né? O Fred, você fica olhando assim, quando você tem? A pessoa fala, tenho tanto. Fala, é nada. Você falou, Olha, calma lá. Vocês mas estão a bem? vaidade... Estão bem. Não, o que me mantém firme nos meus pensamentos, nas minhas ações, o que me mantém até jovem na minha maneira de ser e de pensar é a autocrítica. Eu olho para olha, cada podcast, eu sempre penso em aonde eu vou melhorar, aonde eu vou falar algo que vai realmente ajudar alguém. E não só contar da minha vida por vaidade. Uhum. Sim. Zero vaidade, né? Vamos fazer disso algo que possa transmitir uma mensagem boa, que possa ajudar alguém. Foi interessante o que você falou, né? Toda a tua trajetória. Aí eu fiquei lembrando, você ali jovem, estava grávida, pediu emprego numa escola, ficou ali 13 anos, que nada depois te fez ter experiência de dar aula Exatamente. para umas crianças na FEBEM. Te preparou, né? Exatamente. Acho que Exato. tudo te Você viu que preparou pra tava você chegar onde você tudo- chegou. Claro, mas foi um aprendizado atrás do outro. Uhum. E hoje, eu repito, hoje eu sinto como se eu estivesse recomeçando a cada dia. Olha, eu fui dormir ontem pensando, amanhã eu vou sair do podcast com mais como um incentivo, com mais garra para eu continuar essa minha trajetória, para continuar essa minha missão, só que de uma forma madura, de uma forma mais equilibrada, de uma forma que não... porque eu não tenha que abrir mão de mim Uhum. pelo outro. Abrir mão, sim. Eu abro mão do meu tempo, eu abro mão de mim pelo outro porque me dá prazer. Me dá muito mais prazer ajudar o outro do que eu andar no shopping, sei lá, do que fazer uma viagem. Isso sim, isso faz parte da minha essência. Mas eu não vou me prejudicar emocionalmente, fisicamente, para ajudar o outro. Sim. Porque a ajuda não é 100% como poderia ser. Se você está fragilizado, se você chora, fragilidade, pela dor que o outro está sentindo. Antes eu chorava, eu saía do abrigo, chegava em casa e chorava até ficar com a cara inchada, porque eu sentia que eu não tinha feito tanta diferença. Então, isso só me fazia acordar pior, mais triste, e eu chegava no abrigo e estava fragilizada por ter chorado. Isso tudo é só falta de maturidade, de experiência, de vida. Sim. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu entendo que eu faço mais diferença hoje na vida de algumas pessoas que fazem parte, né, do meu dia a dia do que antes. Antes eu me dedicava muito mais e fazia menos diferença. Hoje eu me dedico menos, mas são diferenças que são sementes que eu planto e que eu sei que a pessoa vai colher por muito tempo. Uau, Legal. sensacional. E é isso aí, pessoal. É o seguinte, ó, vamos lá. Podcast Mentalidade Produtiva. Segue a página, dá aquele like, compartilha essa história com milhares de pessoas. A gente está chegando aqui já no finalmente, a gente vai chegar naquela pergunta ali para ela ali, que é assim, né, Paula? Hoje, histórias salvam pessoas, né? Então a gente sabe que quando a pessoa tem uma história verdadeira, algo que ela passa, você já contou tanta coisa que essa pessoa aqui assistir 2, 3% muda um monte de coisa que tá pensando aí. O que está acontecendo hoje com as pessoas é que elas estão desistindo da própria vida, depressão demais, lamentação demais, vitimismo demais, porque as pessoas elas acham culpado para tudo menos olhar para ela e falar, pô, culpado sou eu das minhas decisões. Você deixa isso bem claro. Foi eu que tomei as decisões, foi eu que fiz. Meus pais nunca me abandonaram, não teve nada disso. Não, Pelo nada contrário, disso. eles ficaram em cima ali tentando fazer eu retornar para o lugar que eles acreditavam que era o ideal, mas não era o que eu sonhava para mim. Pô, bacaníssimo. Isso aí já é um... Se eu te falar, já é Só um isso site, daí. já é um site poderoso. Mas o que você poderia deixar de mensagem para essas pessoas, sejam mulheres, sejam homens, pessoas que não, estão perdidas nessa vida ainda? Hoje, eu acho que a maior dor do ser humano é não se olhar com bons olhos. As pessoas não se gostam. As pessoas
não conseguem sair do lugar por se enxergarem pequenas, por não se verem... olha, eu tenho déficit de atenção gravíssimo. Eu tive uma série de dificuldades na escola. E naquela época eu achava que aquilo ia me dificultar a vida profissional, a vida como mãe, que eu não ia funcionar como deveria. Todos nós temos os nossos déficits de atenção, as nossas deficiências, mas todos temos um dom. Todo mundo que eu conheço, todos os seres humanos têm um dom. E muitas vezes aquele dom é tão abafado que a própria pessoa não o enxerga. E o dom, uma vez me perguntaram, se acabasse o seu dinheiro, se você não pudesse fazer o que você gosta, se você não pudesse mais ajudar ninguém, o que você faria? Eu iria cozinhar, eu faria marmitas. Porque, independente da minha posição social, é o que eu gosto de fazer. Eu não tenho vergonha do que eu gosto de fazer. Então, eu tenho certeza que eu me daria muito bem cozinhando e fazendo marmitas populares, marmitas simples. Muitas pessoas têm uma autocrítica tão pesada, então, ou a pessoa se culpa demais e fica anestesiada e não consegue sair do lugar, ou a pessoa critica muito o outro, a culpa é sempre do outro. Quando, na verdade, ela deveria parar e procurar nela o que lhe dá prazer de verdade. De verdade. Eu falo isso para os meus filhos, e eu tenho 2 filhos que ainda não se encontraram profissionalmente, que são novos, tem 20 e poucos anos. Eu falo, procure o que te dá tesão mesmo. E meu filho fala, eu gosto de crianças. Estar com crianças é o único momento do meu dia que eu me sinto bem. Ótimo. Então, é lá com as crianças que você vai se encontrar em alguma coisa. Então, eu entendo o mundo está doente, mas é doente porque as pessoas não acreditam mais nelas mesmas. Ou são frágeis e apontam a culpa ao outro, ou são frágeis porque não conseguem se olhar com bons olhos. Olhe para dentro de você e procure o que você gosta, o que te faz vibrar, e não é dinheiro. O dinheiro não compra essa paixão que eu tenho de estar com pessoas mais pobres ou pessoas que estão sofrendo. Minha paixão está lá com eles. E às vezes basta estar lá, sentada com eles, e trocar uma ideia e contar uma experiência de vida para a pessoa falar, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, é difícil, né? Curar um mundo que está doente em muitos sentidos. Mas o Brasil é cheio de oportunidades. O Brasil... É engraçado, vocês devem entrevistar muitas pessoas que têm dinheiro, que são bem-sucedidos e que cresceram, que criaram suas fortunas. E quem não nasce com esse super dom, acha que nunca vai sair do lugar, né? Que não vai ser ninguém. Ou vai ser sempre aquilo. Mas o objetivo não tem que ser ganhar aquele montão de dinheiro. Tem que ser ganhar o suficiente para você ter uma vida confortável. Quer ter a sua casa, o seu carro e as suas férias, comer bem. Isso acho que deveria ser o objetivo maior de todo mundo. Mais do que isso, aí é para poucos, eu concordo. Mas para ter o básico, para você ter uma vida confortável, todo mundo tem condições de ter. Você não pode desejar mais do que você precisa. Sim. Mais do que você pode produzir. Todo mundo consegue, todo mundo tem. E o Brasil é cheio. O Brasil, imagina, o brigadeiro docinho, virou uma coisa maluca. Na Europa tem brigadeiria, né? Nos Estados Unidos tem brigadeiria. E é uma lata de leite condensado com chocolate. E a partir daquilo, e uma visão, um bom gourmet, alguém que gostou muito de comer doces, daquilo vendeu para
para a família, vendeu para os vizinhos, vendeu na porta da faculdade, vendeu depois... E alguém enxergou aquilo, ou enxergou naquilo um bom negócio. Alguém investiu naquela pessoa. Sim. Mas começou por uma dona de casa com uma lata de leite condensado. É a Sodier, né? A Sodier é um exemplo bem clássico. Exatamente. As pessoas... O meu maior conselho é, olhem o simples. Busquem a saída nas coisas simples, que muitas vezes estão dentro de casa, né? Ou estão na sua comunidade, seja ela qual for. Lá estão as oportunidades. E não desejar muito mais do que se é necessário para ser feliz. Você falou algo muito, muito importante para mim. As pessoas às vezes perguntam assim, Lúcio, pô, você, família grande, aquela coisa toda. Como que é pra você, cara? Você morou mal pra cacete, vocês passaram necessidade de comida, aquela coisa toda. Eu falo, cara, eu nunca tive a pretensão, além de um sobradinho no bairro e um carro na garagem, que foi o que eu consegui conquistar ali no meu primeiro momento de vida. Aí depois o restante foram consequências de coisas que eu percebi que, se eu sonhei até aqui, agora eu posso sonhar um pouco mais. Exatamente. Mas E você aí, não sonhou não, logo é por isso que eu falo. É uma a Ferrari, não, né? Cara, assim, até hoje eu falo pro pessoal, gente, eu não sou o homem apaixonado por carro. Eu não gosto de futebol, eu não gosto de carro. Ai, que bom, eu isso, também. eu sou esse cara que eu não tenho isso aí. Eu acho legal. Eu falo assim, pô, eu acho bonito, mas, nossa, porque não? Se eu falar isso, eu tô mentindo. Porque o meu sonho era algo tão antes que eu já fui tão além que pra mim tá tudo bem. Só que, assim, você precisa ter esse pequeno sonho. E é o que você falou, as pessoas não têm um pequeno sonho. Elas não têm. Elas não têm mais nem... que antigamente experimentou um pequeno sonho. Agora a pessoa não tem um pequeno mais. Aí não vai chegar a lugar nenhum. A gente fala do pequeno sonho, tudo são degraus, né? O cara olha e fala, tô com 100 quilos, eu preciso emagrecer 40. É o que você comenta, o cérebro no processo. Exatamente. Né? Eu preciso perder 5 quilos, aí perdi 5. Agora eu preciso perder mais 3. Depois eu preciso perder mais 7. Isso. Você vai chegar nos 47. Exatamente. Ou a pessoa é jovem, tem 18 anos. Ai, meu sonho é ser rico e ter um carro de corrida. Tá. Por que você não começa fazendo um curso ali do seu bairro, um curso na sua comunidade, para você mexer no motor do carro? Para fazer aquele carro básico, o seu Fusquinha, o seu Uno, dar uma melhoradinha no motor, para você entender como funciona. Aí você faz isso para os seus amigos. Depois, lá na frente, você vai fazer isso com carros um pouco mais importantes. Vai estudando, vai se aperfeiçoando, para que um dia você consiga ter um carrão, entender como ele funciona, o porquê que ele virou um carro famoso, o porquê que ele é um desejo de muitos homens. Mas a visão é sempre muito grande para a realidade. E esta visão destrói os sonhos. A gente percebe que muitas das pessoas com quem a gente conversa aqui, né, Lúcio? Exatamente essa linha. O cara, ele entendeu e falou, não, daqui eu consigo ir pra cá. Nunca foi aquelas coisas assim, não, eu saí daqui eu nunca saí do 8 pro 80 em um ano. Não, é histórias de anos dessas pessoas. Anos. E muitas vezes, no meio dessa trajetória, a pessoa se encontra naquela fase 2. Eu fiz o curso e consegui mexer no motor do meu carro. Agora eu vou fazer só mais um curso, porque eu decidi que eu quero uma oficina no meu bairro para fazer isso com o carro dos meus amigos. Aí a pessoa, no meio desse caminho, na segunda, terceira etapa, já se encontra. Fala, nossa, com isso que eu faço, eu acordo a hora que eu quero, eu estou o dia todo embaixo daquele carro, que é o que eu amo, é fazer isso, né? E eu consegui comprar minha casinha, consegui ajudar minha mãe, consegui comprar... Nossa, acho que essa é a vida que eu quero. A pessoa para no meio dessa trajetória porque ela já se encontra. Quando ela não se encontra, é porque ela ainda não sabe o que ela quer exatamente. Uau! Cara, é que isso legal. Aí. Vamos finalizando aqui mais um podcast. Gente, que toma essa aula. Eu falei que a hora passa voando quando o assunto é tópico, pessoa que tem história de vida. Eu fui inventar de fazer esse podcast, eu achava assim, vai ser tranquilo. Não é, porque você quer ficar ouvindo a pessoa falando, você quer ficar ouvindo a pessoa falando. O problema da gente estipular uma hora é que não dá pra nada. Não dá, a gente fica pensando assim, eu quero mais. Você sabe, aqui a pessoa tem tanta coisa pra falar, que você fica pensando assim, cara, é muito interessante, porque você tá falando um monte de coisa aí. Cara, tudo que você estava falando, eu vi pessoas que sentaram na mesa aqui. O Adriano da Jetcar. Ele começou no bairro em Carapicuíba, arrumando um carrinho. Aí montou um lava rápido. Hoje o cara tem um bagulho gigante aqui em Alphaville. Mas ele começou pequenininho. Ele falou, cara, eu só tinha um. E olha que louco. Ele comentou um negócio que eu achei muito legal, que ele falou, eu comecei vindo, aí eu fui pra funilaria. Só que funilaria eu odiava. Porque eu só dava notícia ruim pras pessoas. Porque carro batido, não sei o quê. Hoje não, hoje eu dou notícias boas. Olha, teu carro tá não sei o quê, com coisas legais que você quer. Então ele falou, aquilo começou a me incomodar.
E ele lembra que ele falou, cara, veio propostas assim, nossa, que era pra ficar muito rico rápido. Ele falou, cara, mas não era aquilo que eu queria. É, porque é muito carro, tinha muito acidente de carro, né? Antes. Ele falou, a Hoje tem energia era menos. ruim, e o clima não era legal, e não sei o quê, Mas- sempre lidando com problemas e blá. Então a pessoa nunca vinha falar comigo feliz. Sim. Hoje as pessoas vêm comigo É. falar feliz. Mas sabe que os americanos, só para encerrar esse meu pensamento, nos Estados Unidos, eu estudei em escola americana. Então, existe uma... o foco da escola para cada aluno é entender onde está o dom daquele aluno. Então, se você detesta matemática, detesta estudar, não consegue decorar, se você tem um monte de dificuldades, eles te observam para entender aonde que você se dá bem. Então, eu passava as minhas aulas, quase todas, fazendo uma série de desenhos malucos, de bolinha, de risquinho. Eu fazia aqueles desenhos que eles iam crescendo. No final da aula, parecia uma obra de arte. E um professor um dia falou para mim, você não precisa se preocupar com o resto. Eu já sei. Você tem algo artístico. Você tem um dom de... E ele me perguntava, o que é essa confusão que você fez aqui no caderno? Ah, sei lá, é o que eu estava sentindo eu não estava entendendo nada da sua aula, aí eu me dediquei a isso. As pessoas, nos mínimos detalhes do seu comportamento do dia a dia, podem descobrir aonde está aquele dom. Que pode ser uma estupidez de um desenho, porque não conseguem prestar atenção na aula. Pode ser na comunicação com o seu próximo. Às vezes, falando, você entende que você faz muita diferença na vida do outro só com as palavras. Eu acho que a fé traz muito disso, Sim. né? Essa segurança de você saber que você é bom em alguma coisa, né? A gente pega o Samuel Caixeta, né? Ah, Que nem você comentou, ele falou, cara, eu tinha um monte de problema que eu achei que eu nunca ia ser os nada da vida. pais dele falavam, cara, o que vai acontecer com esse moleque? Porque ele não vingou, né? Tipo, Exatamente. Tinha um Bate monte de isso, coisa. tinha um Hoje é monte um artista Hoje- plástico maravilhoso. é, As pessoas acho que se enxergam assim, eu não Sim. vinguei, eu não vou vingar, não vou ser nada. Então eu já fico com depressão, então eu não sirvo Cara, pra que nada, louco. eu não sou Que bom em nada. Top, né? interessante, você virou uma chave. Uau, gente, mas é isso aí. Caraca, que Paula, legal. quero te agradecer mais uma vez pelo seu Obrigada! tempo e tudo, tá? E você que tá aí, curta o podcast aí, compartilha com milhares de pessoas e a gente volta. Você tem alguma coisa pra falar ainda? Cara, Ah. só agradecer, Só porque agradecer, né? aula pra caramba. Aula, Obrigada. aula. Porque geralmente as pessoas têm aquela coisa, você tem dinheiro, fica tudo muito mais fácil. E você pivotou, né? O dinheiro é fácil, eu escolhi o mais difícil que a vida podia me oferecer, e tendo o dinheiro, tipo, né, a pessoa é doida. Mas te levou a lugares incríveis. Isso. Sim. E. Te trouxe aqui. Maravilhoso. Pô, aprendemos te trouxe horrores. aqui, te Olha, trouxe aqui. o que me trouxe aqui feliz de ter vivido tudo que eu vivi, chama-se humildade. Uau. Sem humildade para com o seu próximo, humildade de estar aqui e aprendendo com vocês e podendo passar uma mensagem com humildade. Isso é o que faz, essa é a diferença entre um ser humano e outro. Uau. O que tem humildade e o que não tem. Segura É isso aí. Segura essa. Gente, Então, Vai. pessoal, tamo junto. Até o Obrigado, próximo um abraço. Mentalidade Produtiva. Fui! até.